Olá, Pai do Senhor, tudo bem? Vamos dar início aqui ao comentário da lição de número 10 do nosso 15º painel pedagógico, da nossa lição O Deus que governa o mundo e cuida da família. Vamos orar inicialmente para nós podermos iniciar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por este momento e cada um que vai assistir. Que a tua bênção esteja sobre a vida deste professor e deste inscrito no 15º painel, que o Senhor possa direcioná-los, guiá-los, Senhor meu Deus, ao exporem, Senhor meu Deus, essa lição, que os alunos possam aprender, que possam crescer em graça, em conhecimento, Senhor, e venhamos, Senhor, a sermos agentes usados por Ti, servos nas Tuas mãos, para a transformação de vidas. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeiramente, quero pedir perdão aí a todos que estão inscritos no 15º painel. Eu acabei me perdendo aqui devido à quantidade de tarefas que tenho realizado. Acabei me perdendo um pouco nessa questão da distribuição das lições e por isso que eu estou enviando esse vídeo de forma um pouco atrasada, ok? Eu realmente havia me esquecido que era minha semana. Então vamos lá. Lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lembrando que essas lições últimas, elas estão conectadas, portanto, as duas próximas lições precisam ser ainda mais objetivo, porque elas serão mais desenvolvidas nas lições de número 10, 12 e lição de número 13, ok? Vamos lá. A lição de número 10 tem como nosso textual Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, e trabalhe por aqueles que nele espera. A verdade prática é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Os textos se encontram em Esther, capítulo número 4, versículos de número 5 ao 17, e 5 do 1 ao 3, o 7 e o 8, ok? São essas aí os textos. Esther 4 e 5 do 1, do 3, 7 e 8. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar aqui está no plano de aula, na parte da motivação, que diz assim: a atitude corajosa de Esther nos permite refletir como devemos agir em situações difíceis e até mesmo perigosas. O exemplo de Esther nos convida em, no lugar de se apavorar, tomar uma atitude de confiança, buscando sempre a direção divina para atravessar os grandes desafios. Atitude de Esther, o que fazer, né, diante de grandes desafios? Esther, aqui nessas lições, a história nos serve como um exemplo. Quando nós estudamos a questão da hermenêutica bíblica, os textos narrativos eles têm uma importância singular para todos nós, principalmente para nós pentecostais. Quando nós estudamos textos narrativos, eles, não somente na Bíblia, mas de forma geral, eles têm o poder de nos envolver na história. Nós participamos dessa história, nós nos integramos a essa história. Quando nós estamos assistindo um filme, muitas vezes uma série agora, né? E nós estamos na era das séries, de streaming. Quando nós estamos assistindo esses filmes, nós passamos não somente a assistir de forma passiva, mas nós nos integramos dentro das histórias de tal forma que a gente passa a celebrar a vitória do herói, a gente passa a ter raiva do vilão, do que o vilão faz contra o herói e aqueles que ele protege. Nós torcemos pela história, nós torcemos para que haja um final feliz, nós nos envolvemos com
as cenas de compaixão, com as cenas de paixão também nesses filmes e seriados, nós nos envolvemos como se fôssemos parte dessa história. 70% das escrituras sagradas, acho que são 30%, perdão. 30% das escrituras sagradas é composta por narrativas. Então, assim, a maior parte das escrituras são de narrativas. Agora, não me lembro se são 30, 70, perdão. Depois eu verifico. O Oswald mesmo pode procurar esse dado. De tal forma que essas histórias bíblicas, de acordo com o próprio Robert Menzies, ele diz no livro dele, essas Pentecostes, essas histórias são as nossas histórias. Ele demonstra que, quando nós lemos as histórias bíblicas, essas histórias que são contadas, e aqui no caso a história de Esther, ela faz com que nós estejamos dentro dessas histórias e vivamos elas como se fossem as nossas próprias histórias. E eu acho que isso é um dado importante de ser levado para você, para a sua vida, e levar isso para o seu aluno. Ou seja, quando nós lemos essas histórias, nós nos integramos nelas, participamos delas. E mais do que isso, mais do que uma novela ou num filme, que seria simplesmente uma ficção, ou seja, nós nos envolvemos, mas é apenas de forma ficcional. Nas escrituras sagradas não é ficcional. Ou seja, quando nós nos envolvemos, Deus está realmente falando conosco. Deus está dizendo para a gente, é assim que tem que ser feito, nós temos que nos envolver porque essas histórias são realmente as nossas histórias. Então, o exemplo que Esther está dando da forma como ela lidou com uma situação difícil serve para nós podermos pautar a forma como nós devemos agir para lidar com situações difíceis. Isso não acontece com filmes, isso não acontece com séries, isso não acontece com livros de literatura, mas isso acontece com a Bíblia. Ou seja, o que o filme apresenta para a gente, muitas vezes, inclusive, é coisa para não ser seguida, né? Mas, de qualquer forma, não está nos ensinando como agir em determinadas situações. Mas a Bíblia não. As histórias bíblicas nos ensinam, nos orientam a forma como devemos pautar as nossas vidas. E aqui, esse exemplo de Esther, a história de Esther, diante de uma circunstância difícil, que era esse plano de livramento, né, elaborado por Esther, nos ensina a forma como nós devemos agir diante de situações difíceis, para desenvolver um plano guiado por Deus, pelo Espírito Santo, um plano de livramento, um plano aí de vitória, se o Espírito Santo estiver sendo chamado para tomar o primeiro lugar, nos direcionando e tomando aí como exemplo essas histórias bíblicas. Bom, e aí a gente tem então essa Esther buscando sempre a direção divina para esses grandes desafios. Na primeira unidade dessa lição, perigoso plano, né, e o temor de Esther, nós temos uma questão importante a ser destacada, que está na parte da assertividade de Esther. Aqui, ó. Na parte do ponto 1, né? Lamento, né? Na verdade, da unidade 2, obstáculo real. Dentro dessa unidade aí, que eu coloquei aqui no meu esboço. A assertividade de Esther. Nessa parte que nós estamos falando sobre o temor de Esther, mas mesmo diante de um temor, a forma como Esther lida com essa situação e a forma como ela se coloca na situação, tomando uma atitude, né, a partir do momento que ela ouve o plano de extermínio dos judeus e ela toma uma atitude para poder solucionar essa questão e que nos serve de exemplo, tem essa questão da assertividade dela, ou seja, da segurança, embora estivesse temendo, embora Esther estivesse com medo, mas ela toma uma atitude assertiva, né? Ela toma uma atitude assertiva. E a gente precisa aprender com essa atitude assertiva de Esther.
E aí eu trouxe para vocês no painel pedagógico, e eu trago aqui novamente, um trecho no livro da missionária Regiane Souza Silva, que fala sobre a questão da assertividade. O livro dela, A Mulher e Sua Saúde Emocional. O texto diz: outro fator importante no desenvolvimento da autoestima é a assertividade. Envolve também tomar decisões, atuar sem agredir os outros, ser responsável pela própria conduta e saber lidar com as consequências. Uma pessoa assertiva sente-se livre para manifestar-se, pode comunicar-se com qualquer indivíduo, não é passiva, não aguarda que as coisas aconteçam. Sempre atua do modo respeitável, conserva o respeito próprio, faz-se necessário, portanto, uma conduta pautada na verdade e em valores. A Bíblia traz a história de uma mulher com postura e atitude de assertividade. Aqui, no caso, a missionária Regiane cita no livro o caso exemplar de Abigail, que a gente também utiliza aqui claramente para o caso de Esther. O nome dela era Abigail. Ela tinha disposição em colocar-se na brecha como apaziguadora e mediadora, com atitudes de uma pacificadora. Mulheres assim pensam antes de agir. Pensar antes de agir. Aqui não está tratando, e isso é importante também destacar, nós não estamos tratando apenas de mulheres quando falamos de Abigail ou de Esther. Nós estamos falando de cristãos em geral, ok? Cristãos em geral, não apenas Abigail ou Esther, mas todos os cristãos. Pensam antes de agir. Buscam em Deus direção antes de agir. Buscam direcionamento com a vontade de Deus pelo Espírito Santo antes de tomarem uma decisão. Antes de falarem, antes de agirem, antes de nós tomarmos qualquer atitude em palavras ou atos, precisamos pensar e orar. Muitas vezes essa oração, como eu vi esses dias, existe pensamento que pode ser só pensamento, mas existem pensamentos que já são orações e nós estamos pensando e falando com Deus. E Deus está ouvindo essas orações e Ele dá o direcionamento para tomarmos as boas ações. E não se detém para trazerem a paz. Voltando aqui à citação. Não se vingam com o seu próprio braço. Não se vingam. Entregam a ira e a vingança para Deus, não pelo seu próprio braço. Não esperam oportunidades para demonstrarem ressentimentos. Não guardam mágoas, não guardam rancor. Mesmo estando diante delas uma grande oportunidade para fazer isso. Ou seja, o crente não sai extravasando suas raivas, seus ódios, rancores e mágoas por aí. Ele coloca isso diante de Deus, para Deus poder resolver essa questão, em primeiro lugar, no seu próprio coração. Até que seja gerado o perdão e a liberação do perdão, nós precisamos levar isso a Deus em oração. Em oração. Não sai extravasando suas raivas, suas mágoas, seus ressentimentos por aí. Se nós, por um acaso, em algum momento fizemos isso, nós viemos a nos arrepender realmente, Senhor, me perdoa, me dê uma segunda chance para que nós possamos prosseguir. Hoje, inclusive, nós estamos vivendo essa era digital e isso tem se tornado cada vez mais vicioso e terrível nas redes sociais. O crente ele fica magoado, fica triste, ele fica chateado por causa da calúnia, da difamação, ou por causa de algum ataque, ou de um suposto ataque, que às vezes nem é o ataque mesmo, e aí ele quer extravasar e vai extravasar onde? Nós vamos e extravasamos na internet. Nenhum de nós está livre de tomarmos uma atitude dessa, mas uma atitude dessa não porque nós fizemos ou porque alguém fez, não deixa de ser uma atitude errada. Portanto, nós devemos nos arrepender, voltar atrás, sabe? Se a gente jogou alguma coisa lá no momento de ira, talvez lá na rede social, apaga o negócio, vai lá, apaga isso, entendeu? Não deixa isso fermentar, entendeu? Não deixa fermentar, não deixa isso crescer.
Entrega para Deus. Qualquer coisa que deixou chateada, qualquer coisa que te deixou triste, qualquer coisa que te deixou aborrecido, você entregue isso para Deus em oração. E aí tome as atitudes mais sábias. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto nós pedimos a Deus, de acordo com o que a Epístola de Tiago nos apresenta. Nós pedimos a Deus e Deus nos dá, sem nos lançar em rosto. Ele nos dá a sabedoria do alto. E antes de temer os homens, aprenda a temer a Deus. Porque o princípio da sabedoria, Provérbios, capítulo número 9, verso de número 10. E aí, posteriormente, aqui, ainda nesses tópicos, nós temos um ponto importante. Eu acho que eu atravessei aqui na hora de montar os esboços para a unidade 2. Na unidade 2, nós temos alguns pontos importantes para explicação. A partir... Peraí, travou um pouquinho aqui. Isso. A partir da unidade 2, no tópico de número... Primeiro, fala sobre a providência divina. A gente tem que ter cuidado com as idolatrias do nosso coração, né? Temos que ter cuidado, tudo aquilo que toma o nosso coração, no lugar de Deus, é idolatria, sejam pessoas, coisas, objetos, sejam desejos, ambições. Tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra sonhos, tem gente que idolatra filhos, enfim, tem várias coisas aí para... As pessoas acabam idolatrando pessoas, né? Às vezes é um artista, às vezes é um pastor, um pregador, às vezes é cantor, enfim. Tira isso do coração. Mas eu não queria me deter aí, não. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que tomar claramente, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. Pronto. Mas eu queria me deter na unidade 2, no tópico 2, primeiro Deus, depois o homem, que aqui vem aqui há uma seleção de vários conceitos nesse tópico que são importantes de serem destacados para explicação e subsídios, já que o propósito do vídeo são entregar subsídios para os professores e inscritos no painel. Então aqui nós temos alguns conceitos importantes. Depois dessa primeira explicação aqui do contexto, Esther convenceu-se de que precisaria agir, antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Aí vem aqui os conceitos. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo, inspirados no ateísmo. Rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como senhor de sua existência e de seu destino. Como a medida de todas as coisas, a autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Então a gente tem aqui alguns conceitos. A primeira coisa que acho que é importante destacar, o pastor Antônio Gilberto, inclusive, na Bíblia dele, eu estava aqui lendo ontem, a Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto, eu estava lendo ela ontem e eu vi um comentário aqui dele, que eu achei muito interessante, sobre a questão do temor a Deus. Né? Do temor a Deus. Ele coloca aqui que o temor a Deus, na página da Bíblia dele, a página de número 1672, o temor de Deus, habitando no crente, produz nele sabedoria, reverência, prudência, submissão, adoração, cuidado, respeito, recato, moderação, decência, discrição, consagração, quebrantamento, santidade, responsabilidade.
Veja só, não é a busca das virtudes, como a gente acabou de ver, sabedoria, reverência, prudência, aí na revista, submissão, adoração, cuidado, respeito, recato, moderação, equilíbrio, né? Está na revista, decência, discrição, consagração, quebrantamento, santidade e responsabilidade. Não são a busca desses elementos como virtudes que nos trazem o temor a Deus, mas é o temor a Deus que produz essas virtudes morais e virtudes espirituais. Hoje em dia é um movimento, eu acompanho muitas coisas na internet, vocês sabem disso. E hoje em dia é um movimento na internet de busca das virtudes, né, morais, virtudes espirituais para o melhoramento da qualidade do brasileiro, principalmente, em relação, e que vai redundar posteriormente nas suas atitudes sociais e políticas. Só que um alerta que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes de que não é a busca das virtudes que simplesmente vai melhorar o brasileiro, se não for pautada inicialmente pelo pela busca do temor a Deus. E o temor a Deus não é uma coisa externa, o temor a Deus é uma coisa interna. O pastor Antônio Gilberto deixa isso muito claro, inclusive, que o temor a Deus é algo interno, enquanto que o tremor de Deus é algo externo. Ou seja, você demonstra que você teme a Deus pelo tremor, ou seja, pela reverência que você tem de forma externa, pelo maravilhamento diante da glória, da manifestação da glória de Deus. Isso é externo de algo que está interno. Por exemplo, só pensando na questão da criação, da contemplação da criação. Uma coisa é um cientista ateu que vai, por exemplo, estudar a questão da formação do espaço, o universo, as estrelas, os astros, e com um olhar apenas racionalista e materialista. Ele olhará isso e perceberá a questão da física, a questão do tempo, e ele vai formular suas teorias, ele vai formular os seus cálculos, e pronto. Uma outra coisa é um cristão que teme a Deus, né? Um cristão que reconhece a soberania de Deus, que reconhece o governo de Deus. Um cristão que conhece o poder de Deus. E esse cristão, na mesma situação de contemplar os astros, o espaço, o universo, esse cristão, quando ele contempla isso, ele não está apenas observando, esse cristão não vai estar apenas vendo uma questão apenas de cálculo, ele não terá uma visão apenas calculista. Esse cristão, ele vai se maravilhar pela grandeza de Deus, ele vai se maravilhar pela glória de Deus. Ele diz: nossa, meu Deus é um Deus tão poderoso, meu Deus é tão grandioso, olha só esses astros, os planetas, como é que eles andam com equilíbrio, em órbita, sabe? Quem é que cuida de tudo isso? Isso é Deus, e você se maravilha porque é Deus. Isso vem de um temor a Deus, e exatamente esse temor que externaliza nesse tremor diante de Deus, que faz com que nós evitemos pecar, porque nós reconhecemos esse poder de Deus e nós não queremos estar no lado contrário, ou seja, como diz lá também Tiago, que Deus dá maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, ou seja, Deus encara os soberbos. Eu não quero ser encarado por Deus, né, em oposição a Deus, porque esse Deus é grandioso, é maravilhoso, Ele é único, Ele é soberano, Ele é dominador sobre todo o universo, e eu não quero encará-lo. Portanto, eu quero estar numa posição humilde, de tremor, diante do temor que eu tenho diante de Deus. E isso é que vai produzir as virtudes espirituais, que aqui na revista está elencando
logo de início, o equilíbrio e a prudência. A modéstia e a prudência a gente pode... Moderação, perdão. E a prudência, e nós podemos acrescentar mais esses aqui que o pastor Antônio Gilberto colocou. A sabedoria, a reverência, a submissão, a adoração, o cuidado, o respeito, o recato, a decência, a discrição, a consagração, o quebrantamento, santidade e responsabilidade. Não é buscando isso aqui. Ou seja, qual era o grande erro que nós tínhamos antigamente, sempre precisamos voltar a falar. E que infelizmente a gente descambou para um outro lado, que eu já vou falar sobre esse outro lado aqui. Mas o erro anterior, que era uma exigência que se tinha no nosso meio de uma busca muito forte dessas virtudes externas, como por exemplo a decência, a questão da vestimenta, a questão do comportamento, muito forte externo, e gastava-se, às vezes, o tempo que se deveria ser dedicado, e eu ainda peguei um pouco isso, né? Ainda peguei um pouquinho disso aí, eu peguei a transição. E o tempo que deveria se gastar no culto de doutrina para ensinar a ter temor a Deus pela sua palavra, pela pregação, porque o que nos gera esse temor a Deus é exatamente a pregação da palavra, o estudo da palavra de Deus, o ensino da palavra. Por isso que é uma função muito importante do professor em ensinar a palavra, genuinamente a palavra, centralizado na palavra, para gerar esse temor a Deus nos alunos, esse maravilhamento diante da grandiosidade de Deus. E aí a gente se gastava muito para falar somente a questão da externalização, das virtudes externas. E aí isso causava crentes legalistas e muitos realmente numa atitude às vezes farisaica de se sentirem melhores, superiores, porque eram mais santos do que os outros crentes. E não é essa a atitude correta. A atitude correta é o ensino de um temor que é gerado aqui dentro, que aí o externo não é as pessoas que precisam falar. O externo é gerado exatamente porque eu tenho impacto. Opa, peraí, Deus não se agrada disso daqui. Se Deus não se agrada disso aqui, eu não vou usar, não vou me comportar desse jeito, não vou agir dessa determinada maneira, não vou utilizar determinada roupa, ou enfim. É a partir do temor a Deus que é produzido, que é externalizado nesse tremor a Deus de forma externa, ok? Sem isso não adianta, não acontece. Isso é tão interessante porque isso vai gerar inclusive na questão missionária, né? Imagine que um crente que seja totalmente legalista, ou seja, está olhando apenas a questão externa e não a questão interna. Imagine que esse crente legalista ele agora vai para o campo missionário, que vai ser muito difícil, mas ele vai para o campo missionário e missões transculturais, ele vai se envolver com uma cultura de um outro povo, que tem na sua cultura de comportamento ou de vestimenta algo muito distinto daquilo que ele aprendeu como que é o correto, né? Se comportar, se vestir. Aí ele vai ter um choque, ele não vai conseguir de jeito nenhum. Imagina a dificuldade que esse crente vai ter para evangelizar e pregar Jesus, com o impacto que ele vai ter em relação ao comportamento. Agora imagine que esse crente ele tem temor a Deus. E esse temor a Deus, ele consegue se adaptar, porque inicialmente, e principalmente, e basicamente, é o temor a Deus. E ele consegue se adaptar a culturas, né, distintas, e dentro daquelas culturas, ele consegue então trazer a mensagem que vai transformar a vida dessas pessoas. Ou seja, ele consegue olhar as pessoas, transformando a vida dessas pessoas. Uma vez transformada a vida dessas pessoas, as pessoas então elas passam a externalizar esse temor a Deus, com mudanças inclusive no comportamento. Ou seja, ele não está buscando e nem chocado com a questão do comportamento atual. Ele está preocupado em pregar a palavra. E uma vez preocupado em pregar a palavra, ele consegue entrar naquele contexto cultural, prega a palavra, a transformação de vidas. E uma vez as pessoas transformadas internamente, convertidas, regeneradas, com temor a Deus, isso é externalizado. Isso é interessante de ser observado. Um outro ponto aqui de explicação está nessa questão posterior do secularismo, materialismo e ateísmo. O secularismo, já trouxe isso aqui com certeza em outros vídeos. O secularismo ele é uma atitude
moderna, ok? Não é uma modernidade, só para a gente contextualizar aqui no conceito de história. Se a gente pensar em eras históricas, nós tivemos lá o mundo antigo, no qual a Bíblia foi escrita, e os povos de Israel, Jesus, os discípulos, os apóstolos, as igrejas, elas foram formadas na era antiga. Nós temos a Idade Medieval, o período em que o Império Romano cai até o momento das grandes navegações, que descobrem a América, por exemplo, ou conquistam a América. Nós temos então esse outro período, que é o período medieval. Nós temos o período conhecido como período moderno, a formação dos estados então nacionais, que é a reforma protestante, é o período moderno. E também, depois disso, o período chamado contemporâneo e o período hoje que tem se discutido muito, que é o período pós-moderno. Contemporâneo, nós deveríamos estar nesse momento contemporâneo ainda. Eu não sei como é que vai ser dado outro nome para isso, porque nós hoje estamos na pós-modernidade, mas ainda não mudou o nome contemporâneo para o período anterior, até que eu saiba. E aí, nesse período que a gente tem, principalmente a partir da contemporaneidade, que começa com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, esse período ele é conhecido como período do avanço do secularismo. Até então, até a Revolução Francesa, os homens eles pensavam toda a sua atitude de vida a partir de uma perspectiva de temor de Deus. Assim, Deus estava sempre no centro, o pensamento era sempre religioso. Aqui no Ocidente, seja ele católico, seja ele protestante. Os dois. Então, você tinha isso. Nós temos os problemas dentro do catolicismo, obviamente, mas estou falando em relação à história. Ok? Em relação à história. Não estou falando nesse momento aqui sobre teologia. Então nós tínhamos esse momento histórico, social, de grande temor a Deus, em que todas as coisas administrativas, políticas, civis, etc., estavam submetidas a uma concepção religiosa. Não se pensava a vida sem a perspectiva religiosa. A partir da Revolução Francesa, entretanto, nós passamos a ter um outro momento em que as questões civis, administrativas, de Estado, de sociedade, da própria cultura, cultura em relação a artes, em relação à comunicação, em relação enfim, ao homem no seu dia a dia, no seu cotidiano, passamos a ter um momento em que esses homens da sociedade eles passaram a viver a sua vida de forma a não considerar a questão religiosa. Ou seja, nós hoje não temos qualquer questão religiosa ou problema religioso em relação a registro de casamentos, em relação a registro civil de casamentos, registro civil de nascimento, ninguém pergunta, ninguém pede na hora que você vai registrar o seu filho a certidão de batismo do seu filho. E isso era uma exigência até o início do século XIX, pelo menos. Então ninguém pede mais essas coisas. Você hoje consegue se casar, você não precisa que os pastores estejam ou registrados ou que o padre realize o casamento religioso para depois levar para o Estado. Não tem mais isso. Então, e a cultura. Sim, nós temos uma grande cultura, inclusive um dos efeitos dessa secularização é que muitas festas que antigamente eram festas nitidamente cristãs, essas festas, esse calendário cristão, ele se tornou totalmente secular, uma questão de comércio. Nós temos aí, por exemplo, a Páscoa, é uma questão extremamente comercial. A gente que tem um trabalho, né, como igreja, como pais cristãos, de ensinar o sentido, o significado da Páscoa para os nossos filhos, a questão do Natal, a mesma coisa. Isso é um fenômeno do nosso tempo. É um fenômeno que vivemos pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. E aí, o problema é que esse secularismo ele acabou ingressando dentro da igreja. E esse é o maior perigo. Ou seja, nós hoje estamos vivendo um problema, isso foi trabalhado na nossa escola bíblica anual, que é um problema do secularismo religioso dentro da igreja. O materialismo, e eu vou explicar isso, o materialismo ele está totalmente associado a isso, que é uma visão em que a sociedade perdeu a perspectiva espiritual, sobrenatural, sobre o cotidiano da vida, e passou a ter uma visão apenas material.
seja, essa vida e aqui mesmo, o negócio é consumir, é comer, é comprar, é trabalhar e sem qualquer noção, sem qualquer preocupação em relação ao sobrenatural. Então isso é materialismo. Uma visão muito materialista dessa sociedade de teoria mais famosa e conhecida é o marxismo. O marxismo ele é ateísta de princípio, ou seja, a história é a história da luta de classes. E nós sabemos que a história é a história de Deus. É Deus agindo na história. Se gosta ou não gosta, é Deus que está como soberano sobre a história. Os homens, eles estão trabalhando, estão fazendo absurdos na história, no processo histórico, mas nada sai do controle de Deus e a gente já conhece o final dessa história. O final dessa história está lá em Apocalipse. Se você não conhece o final da história, então vai lá e leia Apocalipse. Nós conhecemos o final dessa história. Essa história, Deus continua sendo soberano. Daniel, capítulo número 2, versículo de número 21. Bom, e Deus, então, ele estava aqui, nesse momento, nesse contexto aqui, a gente está também tratando sobre isso. O secularismo religioso, qual é o grande problema? É o problema em que nós estamos vivendo hoje na igreja, em muitas igrejas, nesse mundo gospel, de uma grande cultura cristã, em que as pessoas, elas... E é uma cultura cristã muito voltada para dentro, muito voltada para nós mesmos. Que nós acreditamos, passamos a acreditar, nem que seja de uma forma muito, muito tácita, de uma forma muito prática, às vezes sem pensar, sem refletir sobre isso, de que nós cantamos músicas gospel, gostamos dessas músicas, e vivemos cotidianamente ouvindo essas músicas na rádio ou em redes de streamings. Nós ouvimos as pregações, gostamos de pregadores, nós gostamos de ir ao culto no domingo, nós compramos produtos evangélicos, visitamos as livrarias evangélicas, vivemos a nossa vida em torno dessa cultura cristã, mas infelizmente muitos dentro da igreja, embora estejam vivendo isso, não têm mais relacionamento, não têm mais uma vida centrada em Cristo. Ou seja, quantos desses que vivem essa cultura cristã estão realmente buscando a Deus em oração, em jejum, em leitura e meditação realmente da palavra? Quantos cristãos que estão produzindo essa cultura cristã para o mundo ao seu redor, ou seja, pessoas que não são cristãs, que passam a gostar dessa cultura cristã, mas como muitas músicas e pregações não falam mais de transformação de vidas, não anunciam mais a Jesus, as pessoas estão aprendendo essa cultura cristã, mas mantendo-se na sua vida velha e sem transformação. Isso tudo é um efeito da secularização, do efeito da secularização. E, infelizmente, e não pode ser negado isso, a secularização, ela surgiu e ela é produzida por causa de uma ideia racionalista de desprezar ao sobrenatural de Deus nos dias de hoje. Ou seja, de acreditar que o sobrenatural de Deus, ele hoje é uma coisa muito transcendente, ou seja, Deus ele é só soberano para governar a história, mas não para governar nossas vidas individuais, e entrar com intervenções nas nossas vidas individuais, na nossa história individual, e acreditar então que essas intervenções de Deus na história natural elas se referem apenas e unicamente ao período bíblico. Fechou o cânon, fechou o sobrenatural de Deus. Não, não, não. Nós somos pentecostais e nós podemos vencer esse secularismo na sociedade quando nós voltamos a ensinar e voltamos a refletir que Deus continua intervindo não somente na história geral, mas Deus ainda intervém na nossa história particular. Deus intervém na nossa história particular, concedendo os dons espirituais que continuam válidos para os nossos dias. 1 Coríntios, capítulo número 12. Tudo ali é válido para os nossos dias. Efésios 4:11. Tudo é válido para os nossos dias. Romanos, capítulo número 12, a partir do versículo 6, 7, 8. Tudo é válido ali para os nossos dias. E Deus intervém na nossa história particular, libertando, curando, salvando, operando maravilha, operando milagres nos nossos dias. Nós cremos nisso, e isso é o antídoto contra o secularismo, ou seja, nós continuamos vivendo uma realidade, embora vivamos as nossas vidas, no trabalho, na família,
casamos, celebramos e trabalhamos, mas estudamos, mas tudo isso nós sempre cremos que Deus está na frente. Deus continua agindo de forma sobrenatural, ok? Depois vem essa questão aqui no final, que é como rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e seu destino como a medida de todas as coisas. Isso é uma frase que vem de um filósofo grego chamado Protágoras de Abdera, que viveu entre cerca de 490 e 421 a.C. Ele é o pai dos sofistas. Isso é uma frase dos sofistas. Os sofistas era uma escola filosófica grega que eles trabalhavam basicamente para ensinar, educar a arte da política, a arte da retórica. Hoje nós estamos vivendo um contexto político e uma característica central dos políticos é terem uma boa retórica. A retórica, ela convence, ela tem a função a partir de dois elementos, que é a oratória e a eloquência. A retórica, ela tem essa função de persuadir, de convencer as pessoas a tomarem atitudes. Os sofistas, eles treinavam os políticos para que eles desenvolvessem uma boa retórica que convencesse as pessoas a os elegerem e a votarem para que os políticos eles pudessem tomar as atitudes que eles desejavam. E eles eram profissionais nisso e recebiam por isso. Só que para isso, eles tinham uma visão que era muito contrária aos principais adversários filosóficos deles, que eram os socráticos. Os socráticos, que envolvem os três grandes nomes, como Sócrates, Platão e Aristóteles, os socráticos eles defendiam a ideia da busca pela verdade. Eles queriam a busca da verdade por trás de todas as coisas. E isso envolvia uma questão transcendental, ou seja, uma questão que está além daquilo que nós percebemos nesse mundo, do que nós vemos nesse mundo, do que nós tocamos nesse mundo. Os sofistas, eles não estavam nem aí para essa questão da metafísica, eles não estavam nem aí para essa questão transcendental. O negócio deles era o aqui e agora, eram as circunstâncias presentes. O político precisava vencer agora no presente. O político não podia ser transcendental. E por isso os sofistas, a partir do pai dele, chamado Protágoras de Abdera, que é o primeiro dos sofistas, primeiro mestre sofista, a partir de Protágoras de Abdera vem essa frase: o homem é a medida de todas as coisas. Não tem que ter um pensamento sobrenatural. É a questão do homem. O homem precisa perceber as suas questões no aqui e no agora. Okay? Porque é isso que vai conseguir fazer com que esse homem consiga conquistar posições políticas. Essa era a função dos sofistas. O Sócrates, ele odiava os sofistas. O Platão também, Aristóteles, nem se diga. Porque esses sofistas, eles, por causa da sua retórica, eles não estavam nem aí para a questão da verdade. Não se preocupavam com a questão da verdade. A questão era o convencimento. E foram eles, os sofistas, que acusaram Sócrates diante do tribunal de Atenas, o que fez com que Sócrates ele recebesse a pena capital por desviar os jovens. Eles acusaram, pela boa retórica deles, de que os jovens estavam se desviando. E a partir do ensino de Sócrates. E Sócrates, a frase mais famosa de Sócrates é aquela que eu só sei que nada sei, mas pelo menos isso eu sei. O sentido de Sócrates dizia que ninguém deveria se orgulhar de saber alguma coisa, mas deveria, na verdade, entender o que não sabia, qual era o seu mapa de ignorância, reconhecer sua própria ignorância para, a partir daí, conseguir construir um conhecimento verdadeiro. Os sofistas odiavam isso. Paulo, ele é um daqueles também que vai ter problemas seríssimos com os sofistas dentro das igrejas, que tinham grandes argumentos, mas que não estavam em busca da verdade. E, diferentemente dos socráticos, Paulo ele apresenta muito claramente quem é a verdade. A verdade é uma pessoa, a pessoa é Jesus. Então, mais do que qualquer tipo de argumento, o que nós precisamos defender e buscar sempre é a pessoa de Jesus. Então, daí que vem essa frase.
Ah, quando nós estamos agora aqui no final, para nós concluirmos, aí fala a respeito dessa questão da inteligência espiritual, né? Inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela envolve essa questão de nós nos prepararmos, tá? Inclusive no ponto 3, prudência, preparação e ação. Três preparações que eu acho que tem que ser destacadas, eu considero ser importantes serem destacadas para os alunos. A preparação espiritual, a preparação emocional e a preparação física. Na preparação espiritual, como é que a gente se prepara para desenvolvermos a nossa inteligência espiritual, que é isso que Esther demonstra naquele momento. Preparação espiritual. Meditação bíblica, não apenas leitura, mas estudo, reflexão. Ler a Bíblia procurando entender o que o texto está falando comigo e em que eu tenho que mudar a partir dessa leitura do texto. Oração, súplica, intercessão e clamor. A oração, ela envolve esses três elementos. Súplica, que é por nós mesmos, a intercessão, que é pelos outros. Precisamos orar pelos nossos irmãos. E o clamor, né, feito na congregação, clamando a Deus pela intervenção sobrenatural de Deus no nosso meio. Jejum é a consagração. E aí depois, obviamente, ainda para o desenvolvimento espiritual e intelectual cristão, estude, leia bons livros, faça cursos de teologia, na DES tem os cursos de família, faça, desenvolva, cresça, não pare para ter inteligência espiritual, para ter maturidade espiritual. Maturidade só se alcança a partir do estudo paciente, reflexivo das Escrituras e a prática desse estudo posterior. Envolver-se com a igreja local de verdade. A preparação emocional envolve aquilo que nós estamos permitindo ouvir e permitindo ver. Esses dias eu vi uma postagem que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte: a Bíblia fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas assim como a fé vem pelo ouvir, a fé também, e ouvir pela palavra, a fé também ela é desenvolvida na nossa vida e nos fortalece emocionalmente quando nós paramos de ouvir aquilo que nós não devemos ouvir. Quando Jesus ele vai curar a filha de Jairo em várias outras ocasiões, as pessoas elas tentavam enfraquecer o coração daqueles que criam na ação de Deus, na ação do Senhor Jesus. E aí Jesus falava assim, somente creia. Ou seja, não ouça o que eles estão falando. Creia. Ouça a minha voz. Jesus aí ensina isso aos seus alunos. Ouça a voz de Jesus e feche os ouvidos para a voz daqueles que vão tentar desanimar o seu coração, tirar o ânimo da sua vida e vão tentar minar a sua fé. Feche, tampe os ouvidos para eles, feche os olhos para aquilo que eles estão querendo mostrar que não esteja de acordo com Jesus. E Jesus ele fala, apenas creia, ou seja, apenas creia no que o Senhor Jesus quer ensinar. E aí nós podemos fazer uma meditação em Efésios 6 sobre a importância e os Salmos, né? Meditar em Salmos 37, 13 e 8, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Aquieta-te na presença do Senhor. Espera nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera. Nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Coloque o capacete da salvação e couraça da justiça, conforme está aí em Efésios 6. Coloque na sua mente apenas aquilo que Deus fala sobre você. Não aquilo que os outros vão dizer, mas confie em Deus, creia em Deus. Preparação emocional, passe por isso. E a preparação física.
Cuide de sua saúde. Cuide de sua saúde, siga protocolos e busque um conceito, sempre importante. E é buscar uma vida que seja pautada também pelo shalom de Deus. O shalom de Deus não se refere apenas à paz, mas se refere também a tudo aquilo que traz a harmonia, ao belo, ao honesto, ao moderado. Russell Shedd diz: a providência de Deus concedera a Esther a beleza necessária para alcançar o favor. Crê em Deus e busque essas 3 preparações: a preparação espiritual, emocional e física. Isso vai desenvolver sua inteligência espiritual, inteligência emocional e prática para essas ocasiões. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.